Está começando o Varejo de Base. Tá gravando? Então começamos o nosso terceiro episódio do nosso podcast. Hoje, com a participação de um dos caras que para mim também é uma referência naquilo que eu entendo que ele é bom. Depois a gente vai falar ao longo desse podcast. Estamos... Aonde nós estamos, Leonardo? Interior de Santa Catarina, eu acho que é, né? O Leonardo, não vamos pegar a voz dele, ele tá sem microfone hoje, ele tá mudo, porque ele só fica falando nos podcasts, a gente cancelou ele. Nós estamos em Santa Terezinha do Progresso, cidade interior de Santa Catarina, uma cidade bonita, e saímos agora de uma visita, né? Então, hoje nós vamos falar um pouco com o senhor Nicola. E aí, senhor Nicola, tudo bem? Tudo bem, senhor Rotieri. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aí contigo, falando um pouco dos trabalhos que a gente desempenha no dia a dia. Legal. Estamos nessa conexão do varejo aí. O senhor Nicola trabalha na cooperativa Auriverde, que é um dos clientes que eu atendo já faz um tempo, tenho o prazer de atender pela valores e cultura que a cooperativa tem de base, que fez a gente se conectar e fazer um trabalho já de longa data. Senhor Nicola, eu queria que o senhor contasse um pouquinho da onde que o senhor veio, como é que foi a sua trajetória na cooperativa e também que cargo que o senhor ocupa hoje, até para as pessoas lhe conhecer, porque eu acredito que é bem interessante a gente trazer pessoas que acreditam no varejo e acreditam nas pessoas e no ser humano como o senhor acredita. Perfeito. A minha carreira profissional, ela se desenvolveu, eu sou filho de agricultor, né? Legal, roça, somos então. Somos da mesma origem, né? Fomos assim, trabalhado nessa área rural, e daí devido lá na idade que a gente foi para o mercado profissional, os desafios eram tantos, né, que a gente teve que optar por um outro caminho, né? Então esse caminho a gente veio buscar por uma particularidade, que não tinha muita opção, mas fui gari, né? Então iniciei a minha carreira aí como gari para poder me introduzir dentro do mercado profissional. E ali foi uma oportunidade que eu vim até na cooperativa fazer o meu trabalho de gari, e vi lá um cartaz que dizia que tinha uma vaga para auxiliar de escritório. Legal. Me candidatei, tinha 26 pessoas, fiz a prova lá, era um concurso. Não tirei o primeiro lugar, tirei o terceiro. Mas em virtude do primeiro e o segundo desistirem... Coisa boa. Fui conectado, foi ótimo. Legal. E dali em diante, então, abracei essa oportunidade, porque a cooperativa é uma empresa séria, tem transparência, olha muito lá do valor humano, né? Tem uma conexão muito grande aqui com o oeste de Santa Catarina, então eu vi muitas oportunidades. E ali a gente então abraçou a causa e foi se desenvolvendo e foi tendo muitas oportunidades. E assim a gente foi crescendo, já estamos quase 35 anos junto a essa empresa. Show. Então iniciei como auxiliar de escritório, depois fui para gerente de unidade e agora há 14 anos estou na gestão do varejo de todas as lojas da Auriverde. Legal. Então faço esse papel aí junto à cooperativa. Legal. O senhor qual é o cargo do senhor hoje? Eu sou gestor da área de supermercado. Legal. Dentro da cooperativa regional Auriverde. É como se fosse um diretor. Isso aí, perfeito. Tem o senhor e mais quantos diretores que respondem para o presidente? Tem eu e mais, nós somos 10 áreas de negócios, né? Sim. Então eu sou uma delas. Então tem mais 9 colegas que estão junto ao presidente. Então é um conselho, daí vem junto a esse conselho o presidente, depois vem nós e depois vem os gerentes de unidade. É assim um organograma que a empresa trabalha. Legal. Hoje quantas lojas o senhor toca de supermercado? Hoje estamos com 6 unidades, né? Dando aí auxílio nos negócios, né? E o senhor já tinha... Quando começou a história do supermercado, parece que foi o senhor que ajudou lá no começo a estruturar, tem uma história assim. Isso. Conta um pouquinho sobre isso que é interessante. A cooperativa já tem 58 anos de história, junto aí à comunidade, e lá no começo ela já tinha varejo. Sim. E daí em 97, por uma decisão estratégica, ela se permitiu sair do varejo. Entendi. Ficou 15 anos fora desse negócio. Então, 14 anos atrás, o presidente nos conectou de novo para retomar o negócio. E eu fui conduzida para dar startup aos trabalhos, iniciar aí a ideia, como começar e voltar para nós entrar no varejo.
Então eu fiz o caminho da volta aí dentro da Ouro Fez a Verde. construção. É, isso aí, perfeito. E o senhor conhecia desse supermercado naquela época? Eu já tinha ficado um período aí como gerente da unidade. Antes de fechar aqueles 15 anos, depois fui para o agro. E daí dentro do cooperativo eu passei várias áreas, né, auxiliando. Então assim, foi uma boa preparação para voltar e pegar esse desafio. Tá. Mas uma curiosidade que a gente tem aqui a ideia do podcast que a gente criou até foi a ideia do Leonardo, um dia que a gente estava viajando, criar o varejo de base e a gente andando no carro, né? Perfeito. Então ser uma coisa bem dinâmica e a gente fala muito na EFV, que é a Escola de Formação para o Varejo, e nas coisas que eu faço, que a gente tem que fazer as coisas com verdade. Com verdade, com transparência. E a questão da gente fazer do movimento, no dia a dia, dentro do carro, é o movimento do dia a dia, o varejo real, né? Queria lhe perguntar uma coisa. Como que o senhor conseguiu colocar de pé o que foi colocado, de varejo, depois 15 anos sem, depois o senhor foi lá, ajudou? O senhor fez isso tudo sozinho? Não, eu tive boas pessoas que me apoiaram, sempre tive assim apoio de pessoas sérias, comprometidas, né? E que tinham também conhecimento nessa área de varejo, elas me somaram no projeto. Então, legal. Assim, a gente sempre teve participação de grandes pessoas que engrandeceu esse projeto aí. A gente é muito grato a eles também, Show. né? Show. Dar essa oportunidade para a cooperativa. Legal. Então, a parte da equipe, o senhor entende que é importante nós termos pessoas que nos apoiem. Ter equipe é importante. É fundamental porque cada projeto a gente precisa ter pessoas mais assim competentes que nós, porque assim elas nos direcionam com muitas ideias, oportunidades, visões. Então isso nos conecta sempre a prosperar. Então quando tem uma equipe boa aí ao teu lado, a gente só cresce. Então a empresa ganha, nós como profissionais ganhamos, aumenta a oportunidade de abrir novas lojas, a gente se conecta melhor às oportunidades que as comunidades oferecem para instalar uma nova loja ali naquela local. Então, assim, a gente sempre tenta se aproximar de pessoas sábias e que tenha uma boa equipe que pensa mesmo no objetivo para prosperar, né? Nós estamos agora aqui, hoje eu não tô eu dirigindo, né? Hoje eu tô de carona aqui, vocês não estão vendo. A gente tá com um ilustre motorista aqui, o senhor Peronde. Peronde cuida do comercial da Ouro Verde, já atua também na cooperativa há bastante tempo. Eu lembro que o Peronde foi uma das pessoas que ele acompanhou nesse percurso aí, já trabalhou no comercial. Agora roubamos ele do comercial, que ele trabalhava em outra área, estou sempre no comercial da cooperativa. Conta um pouquinho para mim, usando o exemplo do Peronde, a formação de talentos dentro do varejo. A gente tem uma grande dificuldade, o senhor sabe, a gente passa algumas dificuldades também na cooperativa, na formação de pessoas, na construção de bons profissionais. Na sua visão, aonde está o caminho para a gente conseguir formar essas pessoas? Um recado daqui a pouco que o senhor daria para as lideranças que estão passando por essa dificuldade, que, repito, a gente também passa aqui, não é um caso isolado, né, que só tem, sei lá, na tua loja que está escutando aí, tu líder, isso acontece contigo, isso acontece em todas as empresas, mas eu acredito que existem alguns caminhos, né? E a gente tem que acreditar, primeiro ponto, na minha visão, e fazer com que as coisas aconteçam, parte da gente. Na sua visão, na parte de desenvolvimento de talento, pensando no Peronde, porque para mim foi esculpido ali, já tinha uma predisposição, uma sabedoria, tem tantos outros que a gente poderia citar aqui da cooperativa, né? Que já fazem tanto tempo que trabalham, mas usando o exemplo do Peronde, que eu já conheço mais a história que ele esteve com o senhor, qual é, na sua visão, quais são as coisas, quais são os pontos, quais são as ações que um verdadeiro líder, que eu considero que o senhor precisa fazer com as pessoas para fazer com que elas se desenvolvam, que elas queiram crescer? Rotier, na minha visão, assim, o Peronde foi o primeiro profissional que a gente integrou no projeto novo, né?
E ele veio de várias oportunidades, várias empresas, tinha um conhecimento muito grande nessa área de varejo, então ele foi muito somatório para nós entender assim as demandas, porque o varejo ele nasce todo dia e tem que ter movimento, que nem você fala. Então nós não podemos ficar parado ou acomodado, nós temos que ir em busca. Para profissionais, na minha visão, é bem simples. A gente tem que falar a verdade, buscar sempre a verdade e tentar ver as oportunidades. Cabeça aberta, né? A gente não pode se fechar. E sempre tentar se aproximar de pessoas que estão à frente. Não digo copiar, mas sim se espelhar, que elas nos orientem. Tem os caminhos. Os caminhos. Então ali já é uma passagem muito positiva para essa liderança crescer. E quando eu vejo que uma empresa que nem a nossa aposta muito em treinamento, formação, isso é uma passagem positiva também, porque abre a visão como está acontecendo assim a inovação, a oportunidade de conhecimento, e a gente que não tem ainda pode se aproximar ali, pegar e tentar aplicar. Não adianta só buscar, ter canudo e não botar em prática. Não adianta saber a técnica e não saber executar aquilo que fazer. Exatamente. Quando você vai praticar, aí você faz uma conexão da teoria com a tua vivência. Prática. E ali você se testa e pode também apresentar mais ideias, ou trazer mais oportunidades, ou ajudar um colega, enfim, disseminar as coisas para avançar. E disseminando, você pode ser caracterizado uma pessoa que tem integração ao projeto e consegue também se crescer, né? Não só ficar acomodado, talvez na mesma função que entrou. Então, tudo são detalhes, assim, não tem uma fórmula mágica. É você entrar numa empresa séria, que trabalhe sério, e que a empresa aposta em você, e você acreditar na empresa, então ter boa vontade e crescer, se enxergar dentro de um projeto, né? E sempre tentar estar ao lado das pessoas, nunca tentar se afastar das pessoas, né? Bem importante. Porque as pessoas, é aquilo que eu falei no começo do nosso projeto, nós tivemos um time bom para largar, e foram elas que nos abraçaram e deixaram o projeto andar. Então as pessoas, elas fazem essa magia, né? E o líder, na verdade, ele fica a pessoa-chave para conduzir, né? Ele faz a magia andar e ele fica sempre, não precisa estar de frente, mas está junto no processo, sempre está o mais próximo possível. Quando o processo ele começar a ter algum ruído, ele conseguir dar auxílio. Ele na base, é o auxiliador, ele não precisa ser o fazedor. Nem deve ser o fazedor. Não, e nem deve, né? Porque daí, assim, ele começa a ser, assim, visível só ele. Não, nós temos que fazer visível toda a equipe que está. Excelente. Porque hoje não é a visibilidade, sim é a entrega, né? Que todo mundo se sente parte de um projeto, que todo mundo fez parte do projeto. Isso eu acho que faz crescer todo mundo. E o líder cresce na sequência. Então, assim, hoje a gente conduz dessa forma, que nós como responsáveis pelo projeto, a gente tem que estar anonimamente. Mas, lá na organograma, a gente tem uma responsabilidade que a gente responde, né? Mas no processo dia a dia, a gente tem que estar anonimamente para poder todo mundo se sentir parte. Ninguém a mais, ninguém a menos. Todo mundo se integra ao mesmo desafio do projeto, né? Excelente. Acredito que o senhor tem duas características, mas uma delas ficou claro agora para quem está escutando, essa presença sem precisar aparecer. Isso. E essa característica, nós estávamos falando quando eu convidei o senhor para falar agora no podcast, eu disse que tinha coisas que eu queria que o senhor falasse, eu ia instigar o senhor a falar, porque, gente, o senhor Nicola, ele é uma pessoa bem humilde, e humildade, na minha opinião, é uma das características mais importantes que um líder precisa ter. Porque quem não é humilde não consegue se autoavaliar, não consegue se autogerenciar e também não consegue ensinar, porque se tu falta humildade, tu não ensina porque tu tem medo de perder o cargo. Exato. Então tem algumas características, né, senhor Nicola? Tipo, eu não vou ensinar porque vão tomar meu cargo. Isso. O senhor não tem. Eu não vou ensinar porque eu não quero que o outro aprenda e saiba mais do que eu. Eu sempre percebi que o senhor tem a postura, né? Quando eu começo a avaliar boas lideranças, que eu tenho o prazer de poder conviver, as boas lideranças, elas ensinam tudo que sabem. Exato. E estão sempre estudando. É isso. São características que eu vejo muito no senhor. O senhor está sempre estudando,
tem essa característica muito forte de humildade. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, a gente já ir para os finalmente aí, como que o senhor faz, são duas perguntas. Primeira, como que o senhor faz para manter a calma e resolver problema e pepinos tão grandes, porque as pessoas talvez elas não entendam o grau de envolvimento que o senhor tem na comunidade, o senhor fala com o presidente, o senhor vai em conselhos, o senhor vai em feiras, o senhor tem que representar a cooperativa, então é um cargo de diretoria. E um cargo de diretoria não é um cargo de gerência. Exato. É um cargo que necessita relacionamento. Isso. Então são duas perguntas. Como que o senhor, primeiro, resolve problemas graves e numa calmaria que só quem está junto consegue ver? E a segunda pergunta, como o senhor vê a parte do relacionamento como algo para a liderança? É algo importante? Não é? E se é importante a parte do relacionamento, como que a gente desenvolve essa parte de relacionamento? Então, primeiro, como resolve o problema, segundo, a parte do relacionamento. É bem desafiante para um líder resolver problema, porque todo mundo fica atucanado, né? Parece que perde o controle. Eu já faço o contrário, né? Eu gosto que venha o problema. Porque isso nos enaltece como profissionais, né? A gente tem que trazer uma solução, tentar buscar, e tem que ser uma solução palpável para todos ganhar. Show. Eu não vejo que porque eu vou dar a solução, eu tenho que ser o mérito da solução. Não, acho que a gente tem que ser bem técnico, mas tem que ser muito, assim, social. Porque dentro de um problema, a gente sabe que vem a importância de como depois a gente vai contornar a solução. Não achando o culpado, em primeiro lugar. Eu nunca procuro achar culpado. Eu procuro entender o que aconteceu. Não me interessa, foi Pedro, João, Maria, isso é menos que me interessa. Eu me interessa qual que é o problema, qual a causa. Se ele tem que ser urgência, a gente dá prioridade, e se tem tempo para pensar como solucionar, para não repetir, a gente também tem que fazer essa análise. Então, assim, ele tem que ser construído para ser um ponto positivo. E muitos, quando vem problema, eles começam a denegrir um ponto negativo. Achar que isso aí vai só prejudicar fulano, fulano tem que ser culpado. Para enaltecer uma pessoa que não tem nada a ver, ou empobrecer um profissional que não tem nada a ver também. Então, assim, é bem delicado o posicionamento. Então, assim, a gente tem que manter calma, assim, fisicamente, e demonstrar que a gente tem controle. Em primeiro lugar, o líder tem que ter controle. Fisicamente. Mentalmente, também, você não pode surtar. Você tem que absorver, respirar e fazer que está processando. Legal. Isso são dois momentos que tu tem que saber conduzir para não mostrar para quem está ali ao redor que isso vai te tirar, assim, um desconforto. Não, pelo contrário, você tem que mostrar que está calmo e vai absorver e vai achar uma solução. Então isso tudo tem que ter, assim, a maturidade. Muita maturidade, porque assim... Maturidade vem na hora ou ela vem com o tempo? Ela vem com o tempo, né? Daí você sabe por que errou, eu sempre digo assim, primeiro eu tenho que me avaliar o que eu errei, não o que os outros erraram. Excelente. Se eu saber o que eu errei, eu crio uma maturidade e eu tenho já, assim, uma passagem de várias experiências que eu não posso repetir, eu posso evoluir. Tem autogestão, né? Porque se tu vai apontar o erro do outro, tu não tem como gerir o erro do outro, tu tem como conduzir, treinar, direcionar. Tem soluções a dar, mas tu não consegue fazer por ele. Exatamente. Então eu tenho que saber fazer essa leitura, né? Porque às vezes é muito simples. Mas isso não preciso, vou passar para o outro resolver. Não, eu acho que primeiro eu tenho que me envolver, aceitar e tentar ajudar para sair. Aí não tenho a solução, aí eu tenho que ir para um outro caminho, que é a segunda pergunta, que é relacionamento. A gente tem que ter uma base boa de relacionamento, pessoas confiáveis, pessoas sérias, pessoas assim que tenham passado uma experiência próxima, ou que tenham no mesmo ramo, assim, maturidade. E a gente vê que durante a sociedade, são espelhos. Espelhos de confiança, de integridade, de cultura, de valores, que as pessoas apoiam muito, não denigra a imagem de ninguém, que apoia todo mundo. Então o relacionamento às vezes não precisa ter muitos.
sendo poucos e verdadeiros, eles são fundamentais. Poucos e verdadeiros. Poucos e verdadeiros. E a gente se identifica sempre com pessoas que pensam como a gente age e não tentar se aproximar de pessoas que divergem muito, porque aí começa os atritos, né? Que a pessoa às vezes vê que tu está muito bem posicionado e ela quer te dar uma segunda ideia e começa a pulverizar um ruído. Então, assim, eu sempre faço uma leitura, quem é a pessoa que eu vou me aproximar, o que já entregou, como está o posicionamento dela junto à equipe. Olhando os valores. Os valores. Isso é fundamental e indispensável. Eu sempre olho isso aí. Deu algum ruído, não preciso denegrir a imagem de ninguém, se eu já tinha um relacionamento, simplesmente me afasto, assim, anonimamente. A gente não precisa criar nenhum desconforto. Sim. E nem ficar falando pelos quatro cantos, né? A gente Não precisa estar fazendo fofoca e nem ficar conversando fiado. A gente evita porque isso não dá margem para ninguém e não soma para ninguém. Sim. Então a gente tem que ter muito assim capacidade de leitura, o que é o momento. Existe muito momento na vida das pessoas, né? Às vezes são econômicos, são externos, ou são algum problema pessoal, particular, enfim. Isso não cabe a nós julgar, e isso todo mundo passa, né? Quando entra na empresa, aí a gente tem um foco, né? A gente tem normas, tem uma diretriz, tem um planejamento, tem uma passagem de um desenvolvimento. Então a gente bota muita energia em cima disso. E com essa energia a gente puxa bastante pessoas que têm energia positiva para ajudar esse projeto a andar. E quando a gente vê que tem alguma pessoa que não está, a gente se coloca à disposição a ajudar, porque a gente também tem esse papel. E se a pessoa aceita ajuda, a gente dá tudo que pode para ela também entrar no projeto. E quando não dá, a gente também sabe que foi o limite e a gente tem que saber para onde caminhar, né? Então, são um desafio bem constante. Isso não é, eu fiz ontem assim, hoje vou repetir. Não. Todo momento vocês têm que estar fazendo uma análise. Todo né? dia é um dia. Todo dia é um dia. Eu sempre digo assim. Que nem eu estou indo agora para 35 anos, eu falo assim, parece que eu entrei ontem. Comecei ontem na empresa. Interessante. Então assim, não podemos botar assim tempo. A gente tem que se valorizar o momento, o presente. Isso aí. Isso que é mais determinante para ter sucesso nos trabalhos, que a empresa prospere e tal, porque daí a gente vive a conexão diária, né? Não fica preso ao passado ou divagando o futuro que ainda não aconteceu. Então a gente constrói o presente, que ele é muito seguro para todo mundo ter sucesso. Legal. Tem uma característica que normalmente a pessoa que tem não fala, né? Então, vocês viram que o Sr. Nicola não fala que tem humildade, é só vocês escutar no som dele, na voz dele que ele tem. E também uma coisa que eu considero, o senhor tem um grau de humanidade muito forte, que é o que falta bastante nas pessoas, infelizmente hoje. Tem uma coisa que meu pai me ensinou desde da infância lá, cumprimente todo mundo, indiferente do cargo. Exato. Porque todas as pessoas são pessoas, né? Exato. Indiferente do cargo, indiferente se a pessoa vai te cumprimentar ou não, porque já teve situações que o senhor deve ter passado de ter cumprimentado alguém e alguém virar as costas, pra mim já teve, pra galera que tá escutando também já teve, mas a gente não pode perder os nossos valores, que se eu entendo que aquilo é positivo, por que eu vou deixar de fazer porque simplesmente uma pessoa diz que é errado? Que é muito daquilo que o senhor falou de se afastar das pessoas que não estão alinhadas com aquilo que o senhor entende e sente que é o caminho do seu projeto, né? O projeto no sentido, meu projeto como diretor, meu projeto como, daqui a pouco para quem está escutando aí, meu projeto enquanto líder, meu projeto enquanto empresário. Eu lembro bastante que quando eu saí de empacotador para repositor, as pessoas me chamavam de puxa-saco, mas eu tinha certeza que eu não estava sendo puxa-saco, porque eu estava trabalhando. Então essa questão para quem está crescendo na carreira profissional, tem que ter isso bem alinhado. E para os jovens que estão começando, eu acredito que escutar um pouco da sua história também é uma parte importante para eles saberem que as coisas não acontecem do dia para a noite. Exato. E eu estou falando dos jovens que estão num grau de ansiedade muito forte, para querer que as coisas aconteçam muito rápido, porque a gente tem a tecnologia, a gente tem falado muito isso, Exato. Tu mexe no celular, em 2 segundos tu tá em Roma, tu tá na Itália, tu tá no Japão, mas estar pelo celular não é igual estar presente. Isso. Então, o senhor falou muito sobre estar presente. Eu acredito que as coisas, elas acontecem só no presente, não tem o passado,
não tem o futuro. Exato. O passado são coisas que você fez e que tu tem que aprender com aquilo e seguir a vida. São feridas, cicatrizes que às vezes ficam, né? Mas a gente tem que usar aquilo ali como base de suporte, apoio, para continuar crescendo. Aquilo da casca, né? Exato. O senhor eu conheço a sua história um pouco mais profunda, a gente já conversou sobre isso, sobre alguns pontos. A casca tem, a sua casca é grossa, e a casca grossa ela só vem com o tempo. Exato. A casca grossa só vem com o fazer, com enfrentar os problemas e os desafios, né? Eu queria que o senhor deixe agora pra gente finalizar. A gente sempre finaliza o podcast falando, teríamos muitas outras coisas para falar, e já fica o convite para nós falarmos de outros temas num futuro próximo, né? E também a gente vai fazer depois no podcast, a gente vai criar o podcast, o Leonardo vai se virar e vai criar daqui uns dias podcast com vídeo e tal, nós vamos ter uma sala para gravar. A gente fica imaginando as coisas para construir, né? Conforme a gente vai imaginando, a gente vai construindo. Perfeito. Eu quero que o senhor deixe um recado para os jovens que estão entrando no varejo, para esses jovens que estão às vezes perdidos e achando que as coisas são do dia para a noite, para as pessoas que estão com 30, 40 anos, fiz 40 há pouco. Tem muita gente que tem 40 anos que parece que não achou ainda o caminho, certo. Parece que estão perdidos, parece que a coisa não vai andar. Um recado para eles aí, um recado impactante que o senhor pudesse deixar, que eles entendessem que o mundo é no presente, né? Não é no futuro, no passado, é aqui e agora. Eu admiro o momento presente porque cada dia surge mais oportunidade. A gente faz parte de um trabalho profissional nobre, que é varejo. É proporcionar, indiferente a geração, se é criança, é adolescente, é pessoas de idade normal, idoso, a complementação deles se alimentar todo dia. Então, para mim, isso é uma grata satisfação poder fazer parte desse projeto, porque assim, a gente engrandece muitas pessoas e tem essa habilidade de encantar elas e deixá-las felizes no momento que elas mais precisam para se alimentar. A questão do jovem, eu vejo assim que hoje realmente a tecnologia ela é fantástica. Eu admiro e sou a favor de todos eles aproveitar esse momento da tecnologia. Mas existe o lado humano. Humano é relacionamento, é contato e tal. Como fui gari, eu sempre preservo a simplicidade. Os trabalhos mais simples que tem, valorize bastante. Ali você tem uma complementação da tua vida que você vai se conectar com pessoas simples e vão te ajudar a fazer uma leitura da tua vida, porque assim, ninguém começa lá de cima. Exato. Todo mundo começa aqui de baixo. Exato. Então essa conexão não é pelo cargo, e sim pela vivência de informações que eles te ajudam. Eu mantenho esse relacionamento com pessoas que são bem humildes, que trabalham de gari, são faxineiras, fazem trabalho assim, braçais e necessários, são muito justas, né, para uma empresa ou qualquer instituição tê-los como projeto que é de base. Após vem as decisões estratégicas, que isso meu cargo me expõe a ser uma pessoa estratégica. Mas antes de chegar no estratégico, todo dia eu saio de casa, faço avaliação com todos os profissionais de saúde, de educação, enfim, todas elas somam no nosso projeto, todas. E quando eu entro para o meu projeto, vejo elas fazer parte nas compras, elas estão lá todo dia. Então, se lá fora eu me relaciono bem com elas, eu já tenho uma pretensão delas nos valorizar dentro do nosso trabalho. Então, isso conecta muito. E os jovens precisam entender isso. Se eles vão ser médico, enfim, qualquer profissão nobre, né? Mas lá na frente eles precisam ter eles como pacientes ou clientes, enfim, faz parte do desafio da decisão. O cumprimento, para mim, é fundamental. O que o cumprimento faz? Ele te faz ter afinidade. E você vê, se você cumprimenta a pessoa, ela te dá um sorriso, você já viu que conectou ela. Eu não precisa falar nada, mas ela já se identificou que você deu atenção e você está enxergando ela dentro do teu radar ali de passagem. Talvez tenha uma pessoa triste, ela não te observou e não te deu um retorno, não tem problema, não julgue ela. Talvez num segundo, terceiro, quarto momento ela vai voltar a te cumprimentar e vai te fazer assim uma resposta positiva.
Mas o comprimento é indispensável, que é o base, né? É simples, não tem custo, mas eu tento respeitar esse lado porque assim, a gente de longe mantém assim a visualização, quem está ao nosso redor e se eles estão nos vendo e estão nos aprovando o nosso trabalho. Então é uma forma que eu me dedico muito ao comprimento. Indiferente de função profissional, não temos restrições, pode ser mais humilde, quem está passando do nosso lado a gente tem que ter esse respeito. Aí, o crescimento profissional, às vezes a gente não pode se imaginar que é só conhecimento. É fundamental conhecimento, não tira a razão, mas tem que praticar para sentir se era isso que a gente ia buscar. Que daí a gente se começa a fazer assim uma ligação da nossa decisão como profissional, e isso soma muito. Se a gente se identifica, se gosta, a gente pega isso embaixo do braço, não tem nada que nos derrube. A gente bota vontade, bota capacidade, bota qualquer maestria andar. Então ali é um ponto positivo. E a vida é assim, ela não tem nada perfeito, tudo tem que ser construído. E é a gente que vai construir, do 0.0, mas um dia após outro dia a gente constrói muita coisa legal. Então a gente tem que se valorizar porque a gente constrói, né? A gente não pode se espelhar nos outros, porque os outros também fizeram uma história similar à nossa. Sim. Então a nossa história, quem faz é só nossa. Legal. Então deixo essa ideia para todo mundo pensar, refletir e buscar. E oportunidade, que nem eu disse, cada dia a gente está vendo mais oportunidade, então não desista por não ter oportunidade, pelo contrário, tem muita oportunidade, muita gente precisando de bons profissionais, então o mercado está aberto para todos nós. A nossa história, quem faz é só nós. É só nós, e eu admiro muito quem faz a sua Legal. história, e a nossa dedicação é para a história nossa, não é assim para exaltar, mas sim nós se valorizar e se olhar quanto a gente evoluiu, quanto a gente, onde saiu, é onde a gente pode chegar. É valorizar o quanto a gente tem. Hoje falávamos no café, né? Estávamos falando sobre isso. E o Perondi ainda pegou e falou o valor. Saber o nosso valor. O valor não é o dinheiro. O valor não é a conta bancária, é o valor que tu tem para a vida. Exatamente. Muito legal. Concordo com essa afirmação. Obrigado, seu Nicola, pela presença no nosso terceiro episódio. Acredito que contribuiu muito com a galera. Nós saímos de uma filial, agora estamos chegando na outra, aproveitamos o caminho, o percurso. Agradecer o nosso copiloto Leonardo, que está gravando aí o podcast, e o nosso piloto de hoje, que é o seu Perondi. Isso. Grande amigo também, que nos ajuda bastante. Também participou do terceiro podcast aí. E, gente, não se esqueçam de seguir aí no Spotify, deixar seu comentário, comente o que vocês acharam da participação do seu Nicola. Eu gostei, já vou trazer ele de novo. Em breve vamos catar o Perondi para fazer um podcast também, meter um microfone nele e ele vai ter que falar. Um abraço, obrigado, seu Nicola, mais uma vez. Gratidão por essa oportunidade a todos vocês que nos conduziram, essa oportunidade de conversar e compartilhar um pouquinho da nossa história. Legal, fico muito feliz de ter o senhor aqui. Muito um obrigado. Abraço Outro e, gente, até a próxima. Valeu. Obrigado a todos.